Senhor. Fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você já deu graças ao Senhor hoje? O louvor que nós vamos cantar agora fala exatamente sobre isso, sobre graça. Sobre graça. Precisamos dar graças ao Senhor a tudo, né? Pela vida, pelo respirar, pelo trabalho, pelo sustento, pelas provisões do Senhor. Devemos exercitar a gratidão. Pelo perdão. Nesse momento, vamos cantar juntos. Graças doce pela vida que o bom Deus a mim levou. Graças por seu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor. Pelo seu cuidado infinito, pela graça do perdão, graças a Deus do celeste e por cristiano também, pelas rosas do caminho, pelos espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pela esperança que raiou, pela luz e sofrimento, pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que se dá, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Tudo devemos dar graça pelo pão de cada dia, pelo respirar, porque o Senhor, Ele merece toda a gratidão. Que a luz do Senhor brilhe em nós nesse momento. Vamos cantar de pé esse louvor? Como o sol do céu, eu quero brilhar. Como o farol que guia os barcos do mar, ser portador de luz e compartilhar. Como
a Deus. Nós não temos luz própria, irmãos. É só Cristo para nos dar a luz verdadeira, a luz que ilumina, que tira da nossa escuridão e nos traz para a luz eterna. Vamos cantar juntos. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Toda a graça que Ele derrama sobre as nossas vidas é para honrar o nome dEle. Continuando em adoração ao Senhor, nós vamos ter um momento de oferta nesse momento. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e gostaria de louvar ao Senhor, podem ficar à vontade. Quando a música começar a cantar, tocar, vocês podem vir aqui à frente.
dízimos e as ofertas diante da tua presença e no teu altar. Senhor, louvado seja o teu nome. Que o Senhor seja conosco, que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como sempre nós realizamos, né? Toda terça-feira nós temos culto de oração e não faz muito sentido sem culto de oração, sem oração e também sem pedidos e sem agradecimento. Então eu gostaria de fazer abrir para a igreja, né? Também você que está nos acompanhando pelo Facebook, pode fazer seu pedido. Alguém gostaria? Levanta a mão aqui só para a gente. Olinda. Minha peação está matado. Ora, minha peação. É quando que é? Minha peação. Sim, é quando? Então, ainda, vai falar. E meu irmão mais perto é Antônio. Carlos Antônio, pela operação de Olinda, Carlos Antônio. E também por Lídia. Seu Lázaro fez pedido. Eu tenho dois pedidos. Engraçado que todos os dois, mesma situação, mesmo cadeirante. Denilson, menino, parece que estava já não internado, saiu hoje, montado. Engraçado que semana passada eu senti falta dele, tem a igreja, corrido de trabalho, tem paciente aqui em frente na frente, eu tenho que ver. Aí o Fábio me falou hoje que está internado, parece que está mal. Amém. Mais alguém gostaria de fazer esse pedido? Ronaldo, depois de ti. Queria agradecer a Deus pela minha vida. Amém. E eu já sabia que ele me acompanhava onde quer que eu ia. Mas ontem eu tive a maior certeza da minha vida que ele está sempre atento. Que ontem eu tive um livramento que eu não falei nada para Lázaro não. Ali, Lázaro, em frente da linha, eu falei quase quebrando. A gente lá para a nossa obra, um morrinho de terra ali, de cara você passa. Quando eu cheguei em frente do morro de terra com a bicicleta, eu desviei o morro da terra, desviei da terra, vai sair para a rua. O caminhão tirou isso aqui. O caminhão veio atrás e eu não olhei para trás, não vi o caminhão. Aí chegou a lançar a minha bicicleta. Eu agradeci a Deus na hora. E agradeci na hora, Deus foi um livramento. Amém. Amém. Eu também, eu fiz lembrar hoje também. Eu estava aí, vocês me lembraram toda vez que eu estava também. Eu achei que o rapaz ia fazer contorno, né? Eu peguei a mão contrária. Ele fez o mesmo lado que eu fui e foi junto. A gente pagou aqui de frente. Ele até me xingou, né? No caso, eu fui tentar. Ele foi de um lado, eu estava ali, eu estava ficando do lado. Eu estava ali de frente, ele foi lá, continuou, entendeu? Até eu estava falando aqui no céu, eu estava ouvindo louvor. Aí fiquei nervoso, mas na frente ela está cristiana, na moto para mim de novo. Meu Deus do céu, eu vai bater mesmo hoje. Eu também queria dar também, que ontem eu fui lá no serviço de manhã, estava indo de bicicleta, o cara estava na minha mão, né? O cara estava saindo do estacionamento, ele não acendeu luz nenhuma, não. Eu estava sabendo que ele estava saindo. Então ele veio para cima de mim, eu joguei com a bicicletinha do outro lado. Aí veio o carro e Deus me livrou, eu disse, mais na frente uma mulher também, quase me jogou para cima ali na hora, no gás. Né? Aí o rapaz até falou, a senhora tem que botar um capacete. Um capacete. Eu disse, não, não precisa de capacete. Bota o capacete, porque não é brincadeira. Ficar dando seguro. Né? Então eu agradeço a Deus desde 20, estou agradecendo a Deus desde ontem, né? Eu senti também que é amor de Deus, porque eu já fiz a vontade de lá, já olhei de lado, lá do mundo para mim. Fiquei muito conhecido, porque ele tinha que dar certo, der certo, ele foi tudo para mim, mas depois eu pedi desculpa a Deus, né? Porque talvez ficar de
Mais alguém? Chama Lúcia, Iago. Fala, Iago, tudo bem? Uma família, né? Amém. Aline, Isadora. Agradecer, Flávio. O Espírito Santo vai. 5 ou 6 ali na casa de Néia, se pareceu aqui. Aí eu botei no lugar. Fala de ser isso, deve ficar onde? Na casa de Néia. Vou deixar aqui botar alguém. Eu dei 2 na mão. Aí eu botei lá no serviço. Aí ele botou em 5 e 4. Porque lá eu tinha 2, agora tem 6 livros lá. E aí eu tô fazendo assim, porque o livro vai ficar em casa. Verdade, a gente precisa abençoar outras pessoas também, né? Flávio. Oração aí, aqui pro Gabrielzinho, oração dos irmãos. E as crianças longe, de perto, os nossos familiares aí, sempre pequeninos, amigos, né? Filhos daqueles irmãos da igreja. A gente coloca também as crianças aí na oração. Amém? Amém, amém. Mais alguém? Eu gostaria de fazer o meu pedido, né? Primeiro, peço aos irmãos que orem, agradeço a Deus pela vida da minha família, peço aos irmãos que orem por mim. Hoje tem um membro da nossa família que está fazendo aniversário, não está aqui tão perto, né? Que é o filho da minha prima Franciane, está fazendo mais um ano de vida, 3 anos. E peço aos irmãos que orem por ele, Isaac. E a gente, ao longo do dia, a gente colocou ele no grupo da família, o povo alvoroçando o grupo, mas é importante, né, a oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Agradeço muito a Deus, né, pelo milagre que nós tivemos hoje, que foi a limpeza do terreno. Quem já passou por ali viu que já tem uma boa parte ali do terreno já limpa. E nós queremos, só vamos ajustar algumas coisinhas, mas a ideia é nesse próximo sábado, se o tempo ficar ok, a gente fazer um culto de pouco solar. Está numa terra batida, né? Mas acho que seria bom a gente utilizar aquele espaço já, levar umas cadeiras que nós temos já aqui, levar um violão, um sábado à tarde, 4 horas da tarde, porque está escurecendo cedo, né? Tem mosquito, então tem que ser bem cedinho. Eu acho que 3h30 é um horário bom, o que vocês acham? Né? Então podemos fazer. Então, quem aceita aí? Então, daqui a pouco a gente só vai estudar se nós temos alguma atividade para a gente já jogar lá no grupo e confirmar essa bênção aí. Mas eu peço aos irmãos que orem pelo terreno, pela construção da nossa igreja. A gente tem sonhado com ela, não só por conta de uma igreja bonita, mas para que o lugar que pessoas conheçam mais a Jesus, mais pessoas conheçam Jesus, mais pessoas se entreguem a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Eu nem pedi, nem pedi. Sim. Hoje também, lá no serviço, chegou uma pessoa lá no serviço falando da igreja, falando lá do terreno. Aí. E, ô Marlinha, eu vim aqui falar com você, estou limpando o terreno lá. Eu falei, se eu vi o pastor lá. Ainda nem vi, mas eu não vi. Aí ela falou assim, olha, eu só vou esperar fazer. Porque eu estou lá, O terreno já precisou de testemunho. Já tá pregando, Já né? tá pregando. vai atravessar. Agradecer também a Deus, mas por ela ter lá me avisar isso. Amém. Gente, a gente continua orando por essa pessoa, né? E por todos os vizinhos ali também, né? A oração que eu fiz hoje foi isso, por todos os vizinhos também, porque a mesma pensamento dela. E você sabe, as pessoas estão felizes. Né? Eu fui lá hoje, né? Aí eu até estava falando com você mesmo, né? Que eu vi 2 caminhões de lá. Aí as pessoas estão felizes, tudo olhando no portão, os portão ali, olhando a caminhão. Eu acho que estão doidos para ver o fim do lado, né? Mas ele falou assim, quem vai sair a igreja? É verdade. Viviane. Então, eu vi o pessoal, né, falando dos livramentos, aí uma amiga minha essa semana, aí ela
estava se desabafando comigo, ela falando, né, nossa, Silvio, tanta igreja, eu faço tanta coisa na igreja, ninguém gosta de ver banheiro na igreja, ninguém, aí o povo vai embora, eu fico aqui, faço isso, eu nem sou diaconisa-chefe, mas eu fico fazendo isso, e eu não vejo grandes milagres. Aí eu estou vendo cada um de vocês contando, né, aí eu lembrei que eu fui atravessar 28 domingo, foi domingo, e eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu fui para atravessar, meu pé engarrou na barra da calça, um negócio tão esquisito. Na hora de ir, aí passou aquele aí, quando o Marcos falou que ela sentiu, não, Adão falou que ele sentiu tremor na bicicleta, eu senti. Sabe quando você sente que assim, se você fosse caminhando passar, já é a segunda vez que acontece comigo. Deus já está na beiradinha, assim, viu um caminhão, assim, se eu tivesse caído, não ia dar tempo nem rolar. O caminhão ia passar em cima de mim. E às vezes a gente fica esperando milagres grandes, né? Quer milagre maior que tem um livramento na nossa vida? Aí eu estava falando com ela isso, né? Então não tem. Minha vida poderia ter acabado naquele dia. Não ia dar tempo, eu ia pra onde? Eu já estava atravessando, né? Eu só sei que eu fui assim pra frente, não sei como que eu não sei como que eu voltei. Que ali tem uma descidinha, né? Então, assim, agradecer a Deus, né? Por esses milagres tão grandes que às vezes a gente faz que eles sejam tão pequenos, mas a nossa vida não tem preço. É verdade. Vamos orar, irmãos, nesse momento? Eu vou ficar de joelhos, se você puder se ajoelhar também. Bom Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, queremos colocar, Senhor, esses pedidos e os agradecimentos, Senhor, aos Teus pés, da Tua presença. Te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos, Senhor, pelo cuidado do Senhor, pela provisão, pela graça do Senhor, Pai. Senhor, queremos entregar a operação da Olinda em Tuas mãos, a vida da Lídia, o irmão dela, toda a família, Senhor. Pedimos por Maxwell, Denise, por favor, Deus, visita aquele hospital, Senhor. Vá naquele leito, Senhor. Por favor, estenda a Tua mão poderosa sobre o Teu servo. Faça um milagre, Senhor. Não somente físico, mas também espiritual, onde ele possa sentir o Teu toque e entender que é o Senhor que está com ele. Oramos também pelo Maxwell, pela sua recuperação, pela sua mãe, que luta tanto. Oramos, Senhor, também pela família do Iago, pelo Gabriel, filho do Flávio. Obrigado, Senhor, pelo Senhor capacitar, Senhor, a Tia Marli a pregar o Teu amor e fazer com que pessoas conheçam um pouco mais daquilo que nós tanto aprendemos aqui. Senhor, somos pecadores e falhos, mas queremos, diante da Tua presença, entregar a nossa vida em Tuas mãos. Senhor, mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós. Por favor, seja com o trânsito, Senhor, de nossa cidade. Estamos percebendo muitos acidentes. Que o Senhor, Pai, possa vir em provisão, Senhor. Possa tranquilizar, Senhor, as pessoas que estão nos volantes, as pessoas também que estão nas bicicletas nessas vias. Nós estamos correndo, Senhor, atrás do vento. Por favor, nos ajude, Senhor. Queremos te agradecer pela nossa igreja, pelo terreno que está sendo limpo. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor também limpe o nosso coração. Amém. Faça uma obra aqui também, Deus, no nosso interior, Senhor. Reaviva, Senhor, a nossa igreja. Reaviva o Teu povo, Senhor. Reaviva aqueles que ainda não tomaram a decisão de se entregar. Senhor, por favor, Deus, visita, Senhor, a minha avó, estabeleça a saúde dela, estabeleça, Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Abençoe, Senhor, nosso pastor, abençoe sua família. Seja conosco, Pai. Não queremos, Senhor, dar um passo sem que o Senhor esteja conosco. É em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.
noite, igreja. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, conosco, né? Amém. Que bom, uma noite de oração e uma noite especial, né? Um dia especial. Pensa enquanto eu fiquei animado. Falei, puxa vida. Fiquei animado, estou animado, e é um começo em Deus esperamos, né? Que seja um começo de fato que veja o fim, né? Um começo que veja o fim, né? Um fechamento dessa obra. Em todos os detalhes estão sendo agora trabalhados, documentação do cartório ali para uma averbação de demolição da antiga obra que ali estava, para cima, documentação buscando alvará de construção, nada de demolição, nada de destruição, mas agora é edificação, né? Agora é renovação, né? De um tempo aqui, para a honra e glória de Deus, E aí está em todos os processos, né? Eu louvo a Deus porque a gente isso tem estado como alvo das nossas orações, súplicas e clamor. Nós estamos interessados. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta: Deus está interessado nisso, sim ou não? Então vai dar certo. Porque se Deus está interessado, você está interessado, eu estou interessado, todo mundo está interessado, então vai dar certo. Amém, irmãos? Vai dar certo. O maior interessado é o nosso Deus. E se a gente também tem com Deus, né, em Deus esse interesse, então vai dar certo. Também fico feliz de estar com a nossa irmã Marúcia hoje, né? O pastor vai te perturbar, né? Aguenta. E sempre orando por ti e tua família, viu? Estou quase colocando o Brito no meu sobrenome também. Todo mundo, né? Mas eu não posso né, fazê-lo, né, e levar os irmãos à tristeza, né? Mas deu vontade de colocar Brito até no meu nome, viu? Que família boa. Deus abençoe vocês e vamos juntos reunir essa família para a glória de Deus. Eu tenho um recadinho do pastor Alaci. Pastor Alaci é o departamental da divisão sul-americana para as famílias adventistas, os 8 países da nossa região aqui, né? Da divisão sul-americana. E há um recadinho, um vídeo, porque nós começamos hoje uma temporada, nós damos pausa naquela temporada que a gente, hoje seria o 5º episódio, 5º ou 6º? Sexto, olha, sexto, foi o 5º, né? Os montes e vales da Bíblia, eu gosto desse tema, sabe? Mas dentro da programação, dentro do calendário, a gente dá uma pausa naquela série, ok? E começa junto com toda a divisão, praticamente, sul-americana, o estudo desse tema, a mais linda história de amor, o plano de Deus para salvar todas as famílias da terra. Então, esse é um material baseado no livro, não é? Claro, a Bíblia, e os ensinos, os testemunhos, a história da redenção. Então, a gente tem a Bíblia e os testemunhos. Então esse material foi preparado para fundamentar na palavra de Deus, buscarmos entender o plano de Deus para salvar a minha família, a sua família, todas as famílias da terra. Essa é a mais linda história de amor de Deus. Vê o recadinho, ouça, veja o recadinho do nosso pastor para te animar aí até o fim dessa temporada. Serão 8 episódios cada terça, então, até que se complete 8 episódios. Olá, tudo bem com você? Estou aqui para te fazer um convite muito especial para tentar ajudar você. Sabe por quê? Porque na minha casa e na sua casa temos conflitos, desafios, dramas. Por que isso acontece? Porque vivemos no contexto do grande conflito, onde o mal está fazendo tudo para destruir a minha casa, você e a sua casa. Então, para ajudar todo mundo, nós preparamos
o livro A Mais Linda História de Amor como guia de estudos, para que você possa estudar e descobrir quais são os planos, qual o plano de Deus para salvar a sua casa e a minha casa. Esse material está embasado na Bíblia, o nosso guia, o nosso livro de orientação para uma vida feliz e segura nesse mundo, nos preparando para a eternidade. Então venha conosco na Adoração em Família, a mais linda história de amor. Esse é o sonho de Deus para você e para sua família. Muito bem, está aí, pastora Lasciva agora deu o recado, fez o convite, e a gente começa hoje o primeiro episódio. Daqui a pouquinho você já vai ver na tela, mas eu já te peço, pega a tua Bíblia, como o pastor bem disse, todo o ensino, toda a solidez que temos em nossa vida está em fazer da palavra de Deus o nosso ponto de partida e de estado, mas eu gostaria ainda de perguntar, porque pastor, puxa, entendi, tem um livro, tem um guia de estudos, mas eu não recebi. Tem alguma família que não tem esse material ainda? Eu penso que todos já receberam. Não tem? Alguns ficaram sem. Algumas ficaram sem. Puxa vida. E agora? Bom, a gente tem um guia de estudos em formato digital. Então eu vou solicitar a nossa diretora de comunicação ali, que mais uma vez, se não foi colocado ainda, mas que coloque ali no grupo da igreja, para que você tenha no formato. Então não tem... a gente não tem mais, aqui não deu para todas as pessoas? Não deu, puxa, deu todas as famílias, Puxa, sinto. Mas então vamos usando o formato digital, então você não pode perder as terças de adoração em família e estudo então desse material, tá? Então a gente, no nosso esforço, vai colocar. Eu poderia, se fosse uma família só, aí eu falar, tá aqui, mas eu já vi que não é mais de uma. Então a minha não resolve, sabe? Enfim, vamos deixando Deus providenciar para onde vai essa aqui. No episódio 1, você pegou a tua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 31, e a gente vai seguir lendo até o verso 3 do capítulo 2, para a gente entender um pouquinho, o início, o princípio, o começo. Então, já que é o começo, então vamos lá para o Gênesis. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, verso 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito. Houve então, tarde de manhã, o sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, e abençoou o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Eu quero te chamar a atenção para o padrão daquilo que Deus faz. O que Deus faz segundo aqui a descrição do próprio Deus, que era muito bom. E aqui, claro, eu quero te levar a pensar, quando Deus faz, algo fica imperfeito? Quando Deus faz, algo fica limitado, prejudicial para alguém? O que Deus faz é ruim? Deus vê tudo muito bom, mas Deus faria alguma coisa? Então assim, qual é o padrão da obra de Deus? Muito bom, perfeito. O padrão da obra de Deus é perfeito, perfeito. Tudo que Deus criou, conforme o que a gente leu na Bíblia. E aí, se Deus criou a terra, o nosso céu, o nosso planeta, e tudo era muito bom, perfeito, tudo em ordem, harmonia, paz, organização, retidão, sem nenhum tipo de desconforto, tristeza, dor, lágrima, fome, sede, não haviam essas
coisas. Então, se Deus criou tudo perfeito na terra, bom, a gente entende que o padrão então de Deus é perfeição aonde quer que Ele tenha agido. Onde Deus bota a mão é perfeição, amém? Então o céu, o universo todo foi criado com esse padrão. Qual é o padrão? ISO 9000 e lá vai, o padrão de Deus, o padrão perfeito, o padrão irretocável, o padrão elevado, o padrão do suficiente, completamente, totalmente suficiente. Esse é o padrão de Deus. Quando Deus faz, não falta. Quando Deus faz, querido, não prejudica. Quando Deus faz, fica perfeito. Fica bem feito, muito bem. Só que então por que a gente está aqui nesse mundo desgraçado pelo pecado? Por que a gente está aqui? Então o primeiro episódio tem que ver o padrão de Deus não é o que a gente está experimentando de mal. Deus tem o cuidado de criar com perfeição. Agora, uma realidade de perfeição, entende que em todos os aspectos, e agora quando eu olho para esses aspectos, eu tenho que ir para além da estrutura, né? Ali física, material, eu tenho que ir também para o universo das relações. Eu tenho que agora pensar que a perfeição também deve alcançar a perfeição da verdadeira adoração. Eu preciso agora levar essa perfeição e considerar elementos da perfeição em todos os aspectos da vida. Para que houvesse perfeição, então a perfeição me faz lembrar que o mundo perfeito é um mundo feliz. É um mundo feliz. A felicidade, então, não é resultado de um mundo perfeito. O pastor Mark Feeling, se não me falha a memória, 2023, enfim, uma lição da escola sabatina que ele foi o autor, foi a lição O Grande Conflito. Aí na primeira introdução da lição do trimestre, ele colocou lá uma cadeia de construção a respeito da possibilidade da felicidade. Ele disse lá assim, e que eu concordo e quero compartilhar contigo, porque Deus criou um mundo perfeito, só que a perfeição então tem que gerar felicidade. Então é além do mundo material, é além do mundo físico, vai para a questão do relacionamento, vai para a questão da adoração. Então assim, ele disse, e aqui alguns elementos para a gente considerar: negar o poder da escolha é destruir a capacidade de amar. Destruir a capacidade de amar é erradicar a possibilidade de ser feliz. Eu vou repetir. Quem sabe essa seja a construção mais importante para a gente entender essa noite, o do porquê que a gente está nesse mundo desgraçado, com os aspectos do mal, ok? E me perdoe usar uma palavra tão forte, mas é o oposto da graça maravilhosa. Eu quero que você entenda, eu quero que quando ela soar, não é? Você entenda, a nossa condição de pecado é o oposto do plano de Deus. Esse não é o plano de Deus. Só que para um plano perfeito, a escolha era algo que não poderia faltar na vida das criaturas de Deus, dos filhos de Deus. Então a escolha, o poder de escolher, não se deixe enganar. Você tem escolha. Alguns querem, de alguma maneira, justificar desvios da tendência, da natureza. É o pecado, está contaminado, está ali infectado. Tem desvios, mas você também tem escolha. Tem tendência.
vontade, o prazer de pecar, mas você também tem escolha. Deus te deu esse poder. Deus te deu poder. Negar esse poder é destruir a capacidade de amar. Então, se você não tivesse o poder da escolha, você não teria condições de amar a Deus, sabe? O amor não seria verdadeiro. Não dá para existir amor sem a escolha livre. Ok? Então você não foi programado. É como se o pastor Lacinho usou a expressão, né? A ditadura do amor. É porque se você fosse obrigado a amar alguém, não seria amor. Ok? Então, o amor, ele existe em um ambiente de liberdade e exercício de escolha. Então, se não há poder de escolher, é impossível ter capacidade de amar. Então vai ser artificial, não vai ser natural. Então tem que ter escolha. Só que a escolha apresenta então o único ponto vulnerável do amor. Qual é? Se eu posso escolher, o ponto vulnerável do amor é: ele pode ser rejeitado. É outra lição que a gente não pode esquecer. Querido, o amor, o ponto fraco. Deus é amor, Deus é todo poderoso, Deus é perfeito. O ponto fraco de Deus então é qual? Ele não te obriga a amá-lo, a servi-lo, a viver com Ele. Mas Senhor, olha a conclusão que a gente vai chegando. Eu fico olhando, Senhor, então livre-arbítrio, o poder da escolha, sabe? Com Ele eu corro o risco de te rejeitar. Que mentira esse negócio, ó. Olha só que coisa. Eu tenho orado, Senhor. Quer saber? Quer saber? Que o Senhor tome de volta o livre-arbítrio. Não quero. Quem sabe Deus olhe para você e fala: é isso, filho, que você quer? Então eu vou te dar poder para me obedecer. Amém? Que você escolheu me devolver o maior poder do universo. Você vai ficar com Ele, agora eu vou te dar mais poder. Você glorificar o meu nome para você me honrar. Então, e tudo isso, escolha, amor, está conectado a felicidade. Não dá para ser feliz sem o elemento amar, ser amado. Não dá para ser feliz sem escolher ser feliz. Você tem que escolher. Está claro isso, irmão? Está claro? Está claro? Beleza? Então, nós temos agora então no cenário que um ponto fraco, o amor é um ponto fraco. Ele pode ser rejeitado. Então, quando Deus criou tudo, tudo lindo, perfeito, tudo extraordinário, o meu controle dormiu. E eu, não dorme não, meu controle não pode dormir. Então, porque isso aqui é só encenação. Eu aperto aqui, mas eu estou apertando, é o seu juiz aí. Beleza? Eu já pedi. Obrigado, viu, minha irmã? Ninguém sabia, agora sabe. Estou apertando, mas ela está passando lá. Então eu vou fazer. Eu não sei se o nosso fundo musical vai ajudar a ouvir, né? Mas você ouça. Beleza. A Bíblia diz que tudo era perfeito, e lá na perfeição do céu, milhares e milhares de anjos livres. Como descrito em Ezequiel 28:14, era querubim da guarda, ungido, estabelecido e permanecendo no Monte Santo de Deus, andando no brilho das pedras, perfeito, como que Lúcifer é descrito. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. De repente você está olhando, puxa vida, o Lúcifer era bonitão mesmo. E era. Antes da sua rebelião, Lúcifer era um anjo nobre, o
Deus está no topo do pódio, Deus está no trono. Aí logo de embaixo, quem está? Lúcifer, o ser mais exaltado, e depois de Deus, o mais glorificado no céu, o mais honrado, respeitado no céu. Dá para entender isso, irmãos? Eu não sei qual é a pessoa mais importante. Não, eu lá de casa eu sei, claro que eu sei. Mas pensa na pessoa mais importante desse planeta vivo, sei lá, por N fatores. Então, imagina a pessoa mais importante, o ser mais importante depois de Deus. Quem? Lúcifer. A sua forma era perfeita, seu porte majestoso, uma luz especial resplandecia, brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Escuta isso. No entanto, o Filho de Deus tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Então imagina, o céu perfeito, anjo perfeito, e anjo, dentre os anjos que tinham ali acesso, não é, à presença mais íntima de Deus, um anjo, dos milhares e milhares de anjos, perfeito. Mas houve um dia, e isso nos faz pensar em muitas coisas, sabe? A gente não pode se demorar, mas a Bíblia nos dá a entender, os testemunhos nos levam, não é, a um clareamento, porque houve um dia que Lúcifer sentiu inveja do Filho de Deus. Houve um dia em que o Pai convocou toda a Assembleia dos Anjos. E nessa convocação, o Pai glorifica e exalta o Filho. É como se dentro desse contexto de assembleia, Jesus, claro, eles entendiam e viam uma diferença em Jesus, mas houve um momento em que o Pai, para deixar bem claro quem era Jesus, o chama ao seu lado e diz: ó, ele pode até se parecer com vocês, mas ele é um igual a mim. Ele sempre existiu comigo, não houve momento em que ele não existisse. Agora, ele é aquele através do qual nós, a divindade, interage com vocês, anjos. Então, na minha mente, ok, eu quero compartilhar, porque essa ideia, e a Bíblia dá vestígios de que em algum momento no universo, Jesus, misturado com os anjos, conduzia os trabalhos no céu como Deus presente junto com os anjos. Então Jesus, em sua humildade, servidão, provavelmente, né, em alguns momentos, ao meu ver, foi até subestimado, passado desapercebido, mas Deus falou assim: não, ele não é igual a vocês, embora vocês olhem para ele e ele se pareça com vocês, mas ele é igual a mim. Quando Jesus é exaltado no céu, quando Jesus é reconhecido, os testemunhos dizem que Lúcifer, como todos os anjos, se curvou, reconhecendo o que Deus havia ali mais uma vez declarado a respeito de Cristo. Mas quando o anjo se curvou, no coração dele de maneira misteriosa, não tem explicação, porque ele era perfeito. Não dá para explicar como alguém perfeito, a não ser pela possibilidade da escolha, pelo poder da escolha e o amor em sua vulnerabilidade poder ser rejeitado. Então, em algum momento, a inveja e o rancor, os
testemunhos dizem que Deus, naquele momento, evocando, exaltando Cristo, apresentou algo que ele, que a divindade haviam concebido como plano. Sabe qual era o plano? Sabe qual era? Criar o nosso planeta, criar o ser humano. Ele falou assim: eu vou criar um planeta, eu vou criar seres que eu vou chamar a existência para refletir a minha imagem e semelhança, e daí eu vou criar, e Cristo vai ser o construtor. É através de quando Deus falou isso, o diabo perguntou assim: por que eu não estou nessa? Por que eu não faço parte? Mas eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou sábio. Eu não estou envolvido nessa obra? Porque Jesus e não? Ele se compara, e o confronto entre Jesus e Miguel. Miguel é Cristo em sua descrição angelical na Bíblia. Olha que coisa. Quem é como Deus? Jesus Cristo. Daí o nome Miguel. E aí o nome Miguel. Então, de forma misteriosa, ele começa a alimentar no coração esse rancor, e aí, se considerando o favorito, de fato exaltado, mas essa exaltação, algo estranho, viu, irmãos? Essa exaltação que ele já possuía, esse prestígio que ele já tinha, não despertou o coração dele para gratidão. Deus o honrava de maneira a exaltá-lo sobre praticamente todos, a não ser o Filho de Cristo, de Deus, o próprio Cristo. Mas ele não se sentiu abençoado, pelo contrário, ele desejava ser superior ao próprio Filho de Deus. Ele desejou ser superior. A inveja, A inveja o levou a usurpar, a cobiçar o plano que Deus tinha para construir o nosso planeta, E daí, uma lição para nós hoje: entendermos e compararmos. No céu havia perfeita ordem, harmonia, paz, perfeição, felicidade, até que houve, por escolha no coração de alguém, inveja, rancor. Então assim, o que tira em mim a paz, a tranquilidade de uma família, de uma casa? Querido, pode ser o excesso de preocupação ou de olhar voltado para si mesmo, sabe? Então, quando o marido se preocupa, eu estou falando com você porque assim, o marido tem que entender isso. Alguém tem que pensar na menina, na esposa, nos filhos. Ei, a Bíblia diz: marido, seja na tua casa como Cristo é para a igreja, e Ele deu a vida por ela. Igreja, filha defeituosa, tá, mas você é a menina dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Cristo. Então, se você confiar, então a coisa mais importante no relacionamento conjugal, irmãos, quando um homem não percebe sua esposa, que ela confia nele, não tem alegria, não tem casamento. Confiança. E aí a confiança acompanha. Aí por que não a mulher tem que seguir o marido? Não, a mulher que confia, porque se a mulher não confiar no cabra, e se o cabra não for confiável, então não vai seguir. Então o apelo é: marido, seja como Cristo. E filha, se seu marido é como Cristo, confia nele. Então teu marido ele não é Cristo, mas ele está buscando, ele está se escondendo em Cristo, ele está lutando para que sim, o caráter dele possa ser moldado à imagem e semelhança do Cristo, o Salvador. Então confia no teu marido, não preciso avançar,
Mas, querido, entenda, nos nossos relacionamentos, o que mina a nossa felicidade é quando eu penso que eu devo, que eu mereço, que eu posso, que eu tenho, que eu. A inveja tem um Deus. Quem? Eu. O orgulho tem um Deus. Quem? Eu. O egoísmo tem um Deus. Quem? Eu. E foi essa a proposta que o inimigo levantou. O inimigo falou: a gente não foi feito perfeito, a gente não foi feito reto. Então assim, quer saber? Eu tenho uma proposta: nós não precisamos mais das leis de... Não precisamos. Satanás, ele começa a colocar dúvidas a respeito da lei que preservava a ordem, a harmonia e a paz. O diabo falou: nós não precisamos da lei de Deus. A lei de Deus não é proibição, mas a verdade é que a lei de Deus é proteção. O inimigo começou a difundir que a lei de Deus não era proteção e cuidado de Deus, era proibição e controle de um Deus déspota, de um Deus tirano. Quando o inimigo, com inveja de Cristo, começa a questionar o governo, a liderança e as leis, a intenção das leis de Deus, houve controvérsia entre os... Eu não concordo que o nosso Deus não seja amor. Não. Tudo que Ele criou para o nosso bem. Alguns anjos começaram a ficar do lado de Lúcifer, outros do lado de Cristo, e defendendo e valorizando a posição e o bem-estar deles. Eles, não é como anjos, alguns estavam descontentes e infelizes porque não conseguiam entender a sabedoria divina, nem o propósito de exaltar o Filho e dar a Ele tal ilimitado poder e comando. Assim eles se rebelaram contra a autoridade de Deus. Então alguns anjos começaram a se questionar, alguns anjos começaram a perguntar. Agora, houveram anjos sinceros que procuraram conciliação, que procuraram pacificação, justificaram o ato de Deus e conferiram honra ao Filho com fortes argumentos. Qual é o principal argumento? Ele e Deus são um. Eles decidiram que na interação com suas criaturas, o Filho interesse, se é possível, até porque para Deus nada é impossível, então Ele pode escolher com o seu poder, autoridade e possibilidade ilimitada, se limitar. Eu vou repetir: se Deus tem todo o poder ilimitado, então em seu ilimitado poder Ele pode decidir se limitar e dizer: eu sou um com Deus, mas hoje assumi ser príncipe de Deus como líder dos anjos, mas eu sou como Deus, mas decidi fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou explicar em outra linguagem. Eu quero usar uma linguagem, um contraste para você entender. Então, senhor, o pastor buscou formação na academia, na escola, a igreja o ordenou, ok? Uma posição. O pastor sabe quem ele é. Agora deixa eu perguntar: e se o pastor escolher assim, tudo bem, eu sou formado, reconhecido, tenho autoridade, privilégio, tenho responsabilidade, eu vou decidir o seguinte: eu não vou ser o pastor, não, eu vou ser o zelador da igreja, eu que vou limpar o banheiro da igreja. Num contraste muito além disso que eu estou te dizendo, porque não há nada de digno. Eu estou fazendo uma comparação, porque por mais que eu seja um pastor, qual o problema do pastor não limpar o banheiro da igreja? Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Agora, eu estou dizendo de um Deus que falou assim: ó, eu sou Deus, mas eu vou lá viver contigo as mazelas, vou lá viver com você, vou lá comer com você, eu vou lá vivenciar. Entende? Um Deus numa posição e um privilégio, mas ele escolheu, falou assim: eu sou Deus, mas eu não vou me relacionar com você como Deus, eu vou me relacionar com aquele que vai servir você, que vou lavar os seus pés, sabe? Que vou curar as tuas feridas, eu vou viver em função de te fazer feliz. E aí você aceita? Você está entendendo o que Jesus escolheu? O que Deus em Cristo escolheu? Então é esse contraste. E os anjos começaram a argumentar isso. O nosso Deus nos criou, e tudo que a gente vê Deus fazendo não é nos proibindo, é nos protegendo, não é nos exigindo, mas nos servindo. Como que a gente vai agora se revoltar contra um Deus que não nos exige, mas nos serve, que não nos obriga, mas nos deixa livre? Então entenda a controvérsia surgiu, e aí eu preciso, que você compreenda o que garantia o bem-estar no céu. O que garantia o bem-estar no céu era a confiança em que a lei dada por Deus era porque Deus amava. Então o que foi questionado no céu? O amor de... É por isso que o título de hoje é Amor Questionado. É esse título porque é possível questionar, é possível duvidar, é possível... Quando eu recebi hoje uma mensagem no meu celular: pastor, decidi, escolhi, não mais quero saber de Deus, não mais vou fazer o que é certo. Eu tenho acompanhado uma pessoa que eu não conheci pelo WhatsApp, alguém da cidade que frequentou a igreja e disse assim: pastor, estou cansado, eu tentei fazer o certo a minha vida toda, só deu errado, estou desempregado, eu estou sofrendo, pastor, Deus não ouve minha oração, pastor, estou vivendo, sabe, a culpa, pastor, eu não aguento. Filho, continue firme no Senhor. Está aqui no meu celular, não vou te mostrar para não expor, eu sigilo, mas hoje ele mandou uma mensagem dizendo: pastor, desisti de fazer o que é certo, agora que no final, olha o que ele me disse: que Jesus venha e que eu morra eternamente, que eu não vou mais. Alguém cansado desse mundo, sabe? Alguém cansado de sofrer nesse mundo. Alguém provocado pelo inimigo para direcionar a Deus aquilo que o inimigo provocou. Então essa é a maior estratégia. O inimigo quer que você veja o pecado como Deus o causador. Deus não causou. Deus só continuou a criação, irmão, porque Ele decidiu assim: filhos, eu vou morrer no lugar de... eu vou assumir a culpa. Então até parece, como se Deus assumiu, Deus está dizendo assim: a culpa não é minha, mas eu vou assumir e vou continuar criando, vocês não vão parar, o inimigo vai tentar desviar, vai desviar vocês. E aqui de maneira bem direta, deixa eu perguntar para você: ao Deus dar, amar e dar liberdade, escolha, a lei de proteção, porque Deus não precisa de lei para proteger, nada fere Deus, a não ser quando os seus filhos são atacados, mas de forma direta na pessoa de Deus, do próprio Deus, em seu aspecto físico. Quem que pode ir contra Deus? Ninguém. Mas aí deixa eu te perguntar: aonde é que Deus errou? Deus errou? A gente começou o discurso hoje dizendo, a apresentação desse tempo, dizendo que Deus é perfeito e que faz tudo perfeitamente.
mente. Muito bom. Então Deus errou. Então, Pai, eu quero agora aproveitar, é o momento final, sabe, da nossa exposição praticamente aqui. Mas quantos pais têm chegado para mim e dito: pastor, onde que eu errei? Eu levei meu filho para a escolinha, eu comprei a lição da escola sabatina, eu estudei com meu filho, eu orei com meu filho, eu cantei com meu filho, eu me escuto com meu filho. Pastor, aonde eu errei? Eu tenho atendido famílias, culpadas famílias, sabe, que estão sofrendo, carregando uma culpa. Senhor, quando eu errei, pastor, onde eu errei? Aí então eu pergunto: filho, filha, aonde Deus errou? Porque Deus perfeito precisou expulsar um ser do céu, e aí Deus não expulsou de uma vez, não. Deus deixou, sabe, tomar dimensão, e esse inimigo que é o filho, propagar, difamar, caluniar, acusar, com ingratidão, e Deus deixou, sabe, se estendeu. Houve um momento então que Deus falou assim: ó, agora é o seguinte, quem acha que está certo, quem quer ficar do lado dele? Aí Deus convocou uma outra assembleia e disse: quem quer ficar do lado dele? Porque assim, ó, eu estou dizendo, essa é a minha intenção. Mas se vocês estão em dúvida, quem está em dúvida? Quem tem dúvida? Deus levou a esse ponto e deu liberdade para os anjos decidirem, se posicionar, para eles revelarem livremente a intenção do coração. E a Bíblia diz que 1/3 dos milhares e milhares de anjos ficaram do lado. Ok, então vocês já escolheram. A batalha ideológica sobre o caráter de Deus então foi discutida. Uns aceitaram, outros rejeitaram, e Deus então disse o seguinte: ó, vocês não podem ficar mais aqui. E olha só, quando o inimigo então com os anjos que agora se apresentaram, porque ainda estava oculto, que ficou com medo, e aí, será que ele ficou do lado de Deus ou do lado do anjo rebelde que é esperto, sabidos, bonitão e tudo? Quando se revelou, quando Deus apresentou a eles a oportunidade, eles se posicionaram. Então, o lugar que vocês não podem ficar, eu não vou destruir vocês agora, porque o resultado da escolha de vocês, eu já falei isso em um culto, provavelmente aqui. Se não foi aqui, vou falar agora. Não, eu já falei aqui, foi numa terça passada, numa dessas semanas. O problema não é escolher, o problema é conviver com o resultado do que você escolheu. Não é difícil escolher, o difícil é viver com a consequência da escolha. E embora o viver com a consequência da escolha seja o mais difícil, Deus não nos abandonou. Amém? Deus não nos abandonou. O inimigo foi lançado, aí não destruído, porque o resultado, a consequência da escolha precisava se frutificar, tornar mais evidente que uma vida sem a norma divina de liberdade e proteção vai gerar destruição. Deixa eu repetir esse negócio. Uma vida sem norma, sem lei, sem mandamento para proteção vai gerar destruição. E é o que a gente está vivendo nesse mundo. Um mundo sem a lei de Deus, sem a lei do amor. A gente está vivendo um mundo de progressiva destruição. Palavras que são opostas, mas que se encaixaram muito bem, não é?
destruição contínua. Esse é o resultado. Assim que o inimigo deixou com os anjos o céu, como se tornou o céu? Todo o exército do céu reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhum traço de rebelião foi deixado aonde? É para esse lugar que Deus vai levar a gente de volta. Nem traço de rebelião fica lá. Ficou lá, tudo voltou à paz e harmonia de antes. Os anjos do céu lamentaram o destino daqueles que foram seus companheiros de felicidade e alegria. A perda deles foi sentida no céu. Olha que coisa. Apesar do grande conflito está acontecendo, o meu e o seu lar podem ser um pedacinho do céu. O meu e o seu lar pode ser um pedacinho do céu. Deus, a despeito do conflito e do mal que começou no céu, Ele falou assim: eu vou criar a terra e vai ser um pedacinho do céu. Deus não foi paralisado. Ele colocou o plano de criar o nosso planeta em andar, mesmo com a rebelião ter estourado aonde? E assumiu, falou: não, se o ser humano escolher ficar do lado do inimigo, eu tenho um plano. O mesmo plano, ou a mesma oportunidade que eu dei para o diabo no céu e os anjos no céu, eu vou dar para o meu filho, para os seres humanos que vão ser a representação da minha imagem e semelhança. Se eles resistirem, então eles serão pela eternidade blindados e protegidos, assim como todos os seres celestiais hoje que resistiram às investidas do inimigo têm a proteção de Deus. Mas nós cedemos. Nós sabemos que o lar de Adão e Eva foi um lugar aonde toda a extensão do céu, não é, representou, replicou. O Éden foi uma extensão do céu. Adão e Eva estavam continuamente descobrindo belezas, excelências, os quais as belezas desse lar, da terra perfeita, como eu li com você no começo, encheu o coração deles, e havia então uma expressão de gratidão a Deus constantemente. E aí nós vamos ver na próxima terça. Nós vamos dar continuidade, porque diante do perigo que o céu, na rebelião apresentou, agora o nosso planeta feito com perfeição, o inimigo agora lançado fora do céu e com autoridade para verificar no universo quem ficaria do lado dele ou não. O que Deus fez com relação ao nosso caso? Então nós estamos revisando, a história, a nossa origem, para a gente refletir e terminar essa noite. Será que Deus está dando uma oportunidade para mim, para você, está dando uma oportunidade para a nossa família diante desse grande conflito? Que lado a gente quer ficar? Será que essa noite é um momento que, pela palavra de Deus, você está recebendo uma oportunidade de escolher mais uma vez, para refletir? O grande Deus podia ter lançado um enganador do céu, um enganador, destruído de uma vez, mas Deus não destruiu. Deus poderia ter feito, mas não fez. Deus poderia, mas não fez. O inimigo desenvolveu um conceito de rebelião, questionou o governo de Deus. Então estou perguntando: será que a tua família hoje tem agora a oportunidade de escolher? Eu prefiro conhecer, porque a gente não conheceu. A gente tem pela Bíblia uma apresentação do reino dos céus que Jesus apresentou. O reino do céu é assim.
você escolheria hoje? Você quer experimentar o reino de Deus, onde há normas de amor e proteção? Ou o reino do inimigo, de rebelião e oposição contra Deus, cujo resultado é a destruição e morte? O que você quer escolher? Ah, querida, a mais história de amor, de fato ela teve um começo lindo, mas um ruído, um ataque aconteceu. Mas uma história que começou linda, pelo poder da palavra de Deus, vai terminar linda, vai terminar exuberante. E a pergunta: você quer terminar assim ou quer ficar como está? Eu quero terminar a minha história, a história da minha família e de todas as famílias que o Senhor me deu a oportunidade com a minha família acompanhar. Eu quero que essa família tenha um final. Ou seja, que não tenha um final, que viva para sempre, desfrutando da felicidade e do amor de Deus e das bênçãos que Ele, como Deus, decidiu entregar ou viver, existir, para levar suas criaturas a experimentar. Eu quero essas bênçãos. Você não deseja essas bênçãos? Se você deseja, fique em pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Ó Deus, nosso Pai, só o Senhor, ó Pai, é que tem essa capacidade de olhar para nós e perceber que algo de bom pode voltar, pode vir mais uma vez a glorificá-lo. De fato, o Senhor nos criou com esse potencial, o Senhor sabe, mas nos sentimos tão pequenos, tão frágeis, tão débeis, tão aquém, ó Deus. Mas dá algo que, tanto quanto a nossa percepção e sensação de pequenez, em oposição a isso, há a nossa certeza de quem é Jesus. A gente entendeu quem a gente é. A gente tem valor, sim, o Senhor nos criou, mas todo o nosso valor foi ratificado, foi confirmado na cruz do Calvário, foi confirmado pela entrega de Cristo, foi confirmado pela ação de Jesus em defender as normas de proteção no céu, em defender hoje, ó Deus, cada família, porque o sofrimento final, o sofrimento é de destruição e aniquilação, Ele experimentou naquela cruz, ó Pai, para que nós hoje tivéssemos mais uma vez oportunidade de escolher, de decidir, de definir. E nós hoje, ó Pai, escolhemos. Queremos o Teu reino, reino de vida. Queremos o Teu governo, governo de liberdade, amor e proteção. Queremos as Tuas normas. Queremos experimentar das Tuas bênçãos. Queremos desvendar o Teu plano divino, santo, infinito para nós. Nós queremos viver o Teu plano. Nós queremos viver a história que o Senhor escreveu. Então nos ajude, ó Pai, a transformar nossa casa num pedacinho do céu. E nós sabemos como podemos fazer isso, Deus. O céu é onde o Senhor habita, o céu é onde o Senhor está. Então o Senhor tem completa liberdade. O Senhor, ó Pai, vai encontrar a porta da nossa casa aberta. O Senhor encontra a porta do nosso coração aberto, ó Pai. Por favor, entre, reine no nosso lar em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Agradecemos a presença de todos vocês. Que Deus continue com todos. Até sábado, se Deus quiser, 9 horas na casa do Senhor.